Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edu e esse é mais um vídeo do canal Biblioteconomia Compartilhada. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para novas notificações. Esse vídeo faz parte da playlist Resumo de Livro. É o quarto vídeo do resumo do livro Introdução à Biblioteconomia, do Edson Neri da Fonseca. Vamos lembrar um pouquinho sobre o livro, né? Esse livro é uma obra que foi publicada em 2007, é uma segunda edição que foi publicada pela Briquet de Lemos. É um livro curto, né, que tem 152 páginas, e aqui está a referência desse livro. Se você quiser mais informações desse livro, tem também aqui na descrição desse vídeo. E vamos para a estrutura da obra, né, que já é um resumo que a gente está fazendo aí em vários vídeos, para ficar um resumo bem completo. Tem o prefácio à segunda edição, a introdução, o capítulo 1, que é o livro, o capítulo 2, biblioteca, o capítulo 3, leitor e leitura, que faz parte desse vídeo, o capítulo 4, o bibliotecário, além de um apêndice antológico de textos de escritores brasileiros e um índice. Esse capítulo, que é leitor e leitura, está estruturado da seguinte forma: as palavras leitor e leitura, leitor e não leitor, leitura e leitor barra leitura no Brasil. Então vamos para ele. As palavras leitor e leitura, ambas vêm do verbo latino legere e significa percorrer com a vista e interpretar o que está escrito, além de trazer outras traduções sobre leitor e leitura no livro, nesse capítulo. Depois disso, é falado que leitor é diferente de usuário dentro de uma biblioteca. Leitor utiliza do serviço de leitura. Já o usuário são as pessoas que utilizam um ou vários serviços da biblioteca e faz o uso ativo não só do serviço de leitura. Além disso, vai trazer aqui nesse capítulo várias definições de leitor, tanto definições da biblioteconomia, da universidade, da religião e da informática. E também deixa claro que é a leitura do escrito e não as outras formas de leitura que vão se ver, que vai ser vista nesse capítulo. Sobre a parte leitor e não leitor, falando do leitor, né? O leitor é o quê, né? É para quem se destina o livro e a biblioteca, né? O livro e a biblioteca só existe se tiver o leitor. E a biblioteca, ela já foi lá no passado, com a característica de guarda e preservação dos documentos. Hoje, ela tem também a característica de disponibilizar obras para o leitor, né? De incentivar o leitor à leitura. E dentro desses incentivos do leitor, da leitura para o leitor, está lá, é oferecida lá no serviço de referência, como o serviço de alerta ou e o de disseminação seletiva da informação. Já a parte que vai tratar sobre não leitor nesse capítulo está voltada para os leitores virtuais, que são os que não vão para a biblioteca, né? Então a gente é preciso, né, propor possibilidades que esses leitores não virtuais venham para a biblioteca e também abarcar, trazer esse nicho, né, dos leitores virtuais para as bibliotecas. E aí, desses não leitores, existem vários, né? Os não leitores em absolutos, que são os analfabetos e os que possuem deficiência, de visão. Os leitores que, por vários motivos, como cidades que não possuem bibliotecas, as pessoas que estão hospitalizadas, os embarcados e também os privados de liberdade. É claro que esse livro foi escrito lá em 2007, né? Foi publicado lá em 2007 a segunda edição. Então, existem várias iniciativas de bibliotecários e bibliotecárias que também levam a leitura para alguns desses pontos aqui que a gente discutiu nessa sentença. E também existe aqueles leitores que sabem ler, mas não leem, né? Que não conseguem interpretar o que estão lendo, né? Além disso, também tem aqueles não leitor, né? No caso dos virtuais, que têm suas próprias bibliotecas e não utilizam de outras bibliotecas, ok?
Na parte de leitura, tem várias, ela está dividida em várias partes. Uma delas é a ergonomia, né? Que vai falar o que que a ergonomia é, né? É a ciência que integra o homem aos equipamentos e os objetos por ele utilizados no trabalho. Ou seja, vai mostrar aqui como se deve ler, né? As maneiras apropriadas para a leitura. E nisso envolve os móveis e a iluminação, que são essenciais ter um móvel bom, tanto uma iluminação para ler um livro, né? E uma boa distância dessa leitura, né, ergonomicamente seria de 37 a 40 centímetros do rosto ao livro. E aí o autor vai trazer várias figuras mostrando as possibilidades aí de leitura. Quando se lê uma Bíblia, que é um livro pesado, é preciso ter um apoio aí, uma mesa de apoio, porque é um livro pesado e vai cansar, né, o braço e a mão. E se tiver um apoio também para colocar a Bíblia, melhor ainda, né? Então ele traz o exemplo da Bíblia, como também traz o exemplo do livro, né? Onde é que tem que ficar a iluminação para ler o livro. E também o exemplo de uma leitura de um jornal. Além disso, ele vai trazer também as formas de como se deve ler na cama. Então, a posição confortável para ler na cama seria essa sentado. Já as desconfortáveis são a posição de bruços, que vai afetar muito a coluna, e também a com um cotovelo sobre a cama, que também afeta também a coluna e os músculos. Então, ele traz aí duas figuras dizendo como não se deve ler na cama, ok? Depois, ainda em leitura, se vai falar dos aspectos bibliográficos. Então, ele existe a leitura informativa, que também ela é chamada de objetiva, instrumental ou utilitária, que tem um objetivo de um estudo de pesquisa e informação, tem uma informação do que está lendo, né? E é mais comum em obras de referência, obras de estudo e obras de circulação restrita. Também tem a leitura formativa, que também é chamada de leitura projetiva. E o que é essa leitura projetiva e informativa, né? Visa uma visão crítica sobre o que está lendo. Então, você vai ler e após você ler, você já tem ali um certo conhecimento crítico do que leu. E também existe a leitura recreativa, que é a mais comum, né? Que são ler obras literárias, ok? Depois dessa parte, ainda em leitura, vai falar sobre os modos de ler, que foram divididos em três aqui, que é o modo oral, que seria como um contador de história, e também uma narração em voz alta, o modo real, que seria a leitura de um documento redigido para um grupo de pessoas ou individual, ou a direta, né? Que o modo de ler direta é a mais comum, que pode ser utilizado a visão, né? A gente está lendo o livro e não está falando de forma oral, só compreendendo o que leu através da visão, ou o ouvido, que são para escutar através de equipamentos, e também o tato, com o exemplo, né? Da leitura em braille, né? Que as pessoas elas leem ali com as mãos, né? Além disso, a última parte desse capítulo vai falar de leitor e leitura no Brasil. Então, ele vai trazer alguns fatos ali históricos sobre a leitura e também de algumas personalidades, tá? Então, começando lá nos fatos históricos, tem os primeiros livros que vieram para o Brasil, foram trazidos pelos franciscanos lá em 1500, né? Já quando foi descoberto ali o Brasil. Então, aqui era uma leitura mais religiosa. Já lá por volta de 1700, no início de 1700, já veio introduzido no Brasil obras de iluminismo. Depois, ainda ali no século XVIII, também teve a inclusão de outros tipos de obras, como as enciclopédias, que traziam ali diversos assuntos, né? Obras que trazem diversos assuntos, um pouco de diversos assuntos. E por fim, que também é bem interessante, o início, né? Porque aqui no livro, né, em vários momentos do livro, se fala muito da importância da biblioteca infantil. E aqui é resgatado novamente que lá no século XX vieram os primeiros livros para o público infantil. E também é falado aí de algumas pessoas pioneiras sobre isso, né? Então, de algumas pessoas que contribuíram com a leitura, né?
que é Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, o Paulo Freire, dentre outros. Se você ficou com alguma dúvida desse livro, coloque aqui nos comentários. Coloque também nos comentários algum livro que você queria ver um resumo também bem estruturado, como a gente está fazendo aqui nos vídeos, que a gente tenta também trazer esses outros livros para vocês. Também deixem aí nos comentários, outros assuntos que vocês querem ver aqui no canal que a gente também tenta fazer. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!